Gente, na parte anterior, vou esperar carregar aqui. Eu estava lendo essa tirinha com vocês e estava falando o quanto a gente precisa olhar para o contexto, né? Que na verdade é o nível pragmático que envolve toda a relação dos personagens, a expressão deles, a imagem, o papel social que eles ocupam, tudo isso precisa ser considerado para que haja sentido. Só que o sentido também não adianta a gente considerar tudo isso e as palavras não existirem e não estarem combinadas numa ordem que é aceitável na nossa língua, né? Então, tudo aquilo é mobilizado para que a gente entenda e para que exista um enunciado e ele faça sentido na nossa língua. O livro vai trazer uma análise mostrando, eles colocam uma situação hipotética para a gente pensar. E se tivesse um quadrinho depois desse, com o plano de fundo aqui só uma sala de aula e mostrasse ele correndo, ah não, desculpa, depois desse, mostrasse ele correndo até a janela da sala de aula, essa ideia de que ele fantasiou seria quebrada, né? Mas não era essa a ideia do autor. A ideia do autor era mostrar que o Calvin estava ali no mundo da fantasia. E por isso ele fez as seguintes escolhas. Astronauta Spiff, o conquistador do cosmo, foi emboscado por um Zondark. Essas foram as escolhas que ele fez para esse contexto. Só que, se ele quisesse fazer num contexto real, não mostrar que o Calvin estava viajando na maionese, fantasiando, ele poderia ter feito outras escolhas, como, por exemplo, Calvin, desculpa, ai, toda hora fica aparecendo aquele negócio. Calvin, o aluno distraído, foi percebido pela professora Hermergarda, né? Para a gente descrever essa situação, se a gente se quisesse descrever ela numa situação literal, real, poderia ter feito essas outras escolhas, né? Mas a intenção do autor, considerando o contexto, era passar essa ideia de que o Calvin estava fantasiando, criando uma fantasia, por isso ele fez essas escolhas aqui no eixo das possibilidades que ele tinha para retratar essa situação, tá? Bom, eu coloquei esse slide aqui relembrando, mas eu acho que nem precisa, porque eu estou falando isso o tempo todo, né? Os processos de escolha e combinação operam em diferentes níveis da nossa língua. Então, para que a gente escolha e combine as palavras na frase, a gente precisa envolver diversos níveis da nossa língua: o nível fonológico, morfológico, semântico, sintático e o pragmático. E eu adicionei ainda um discursivo lá, depois eu explico para vocês. Vamos falar sobre o nível fonológico. O que é o nível fonológico? O nível fonológico, ele atua na organização dos fonemas em uma palavra. Então, o que são os fonemas? Os fonemas são aqueles sonzinhos, eu acho que vocês já aprenderam isso ano passado, tenho certeza quase. São sonzinhos. Então, quando eu falo ali, vou pegar a palavra que tem ali, partos, eu pronuncio o som a, er, ds, uts, tá? Então, são sons que se juntam, se combinam para formar uma palavra, tudo bem? Só que esses sons, isso também há inúmeras possibilidades de sons na nossa língua. E a gente precisa escolher eles e organizar em uma palavra, que é o eixo horizontal, né? Escolhemos, organizamos. Eixo paradigmático, eixo sintagmático, eixo das escolhas, eixo da combinação. Mesma coisa que acontece no nível maior com as palavras, acontece também no nível fonológico com os sons para formar uma palavra. Aqui, nessa tirinha, a gente vai entender como isso funciona. Então, tem lá um contexto, a mulher diz, à noite, todos os gatos são parcos. Parcos, nesse sentido, significa raros, né? Então, ela sai ali para paquerar, achando que existem gatos, mas daí vê que não tem muita possibilidade de homem para flerte e diz que eles são raros. Então, olha só, a diferença entre gatos e parcos, ela vai vir. Cadê? Desculpa, todos os gatos são parcos, né? Eu coloquei aqui.